Nós vamos nessa noite, como um pré-lançamento da nossa campanha de missões nacionais, pensar um pouco sobre essa máxima que Paulo expressa no versículo que já lemos aqui, como divisa da campanha desse mês, Gálatas 2:20, e nós vamos pensar um pouquinho de que forma nós temos vivido. O Senhor nos deu vida e a Bíblia diz que Ele quer dar vida em abundância. Uma vida abundante na presença do Senhor é o que Ele tem para cada um de nós. E Paulo chega a um estágio de sua vida em que ele percebe e que ele pode declarar que, de fato, quem vivia não era mais ele, mas Cristo que vivia por ele, através dele. Então nós vamos pensar sobre isso. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A leitura desse verso, ela levanta questionamentos muito sérios para a nossa vida. Nós não temos como ler essa frase e não olhar para as nossas vidas e perguntar de que forma eu tenho vivido. Se Paulo expressa e diz que ele não é quem vive, mas o Senhor que vive por ele, ou vive através dele, de que forma e de que maneira eu tenho conduzido a minha vida nesse tempo? Uma coisa é a gente garantir que Cristo foi crucificado por nós. Disso nós não temos dúvidas. Eu e você sabemos disso, reconhecemos isso. E Cristo foi crucificado pelos nossos pecados. Outra coisa é entender, será que a gente pode dizer que, assim como Paulo, nós também fomos crucificados com Cristo? Será que não é só o fato de Cristo ter sido crucificado em nosso favor, mas eu também me permiti, ou eu me permito ser crucificado com Cristo? A gente tem certeza de que Cristo quer viver em nós, mas será que a gente pode afirmar que esse desejo de Deus já se tornou uma realidade na nossa vida? Você já não deve ter escutado uma nem duas vezes, muito mais do que isso, de que Deus tem o desejo de abençoar a sua vida, de plantar sonhos no teu coração, de viver através de você. Mas será que isso já é uma realidade na sua vida? Será que você pode dizer, a semelhança de Paulo, que você também está crucificado com Cristo e a partir dessa etapa da sua vida, dessa jornada que você tem vivido, não é mais você que vive, mas é o Senhor que vive por você, é o Senhor que vive através da sua vida? Será que isso pode de fato ser uma realidade hoje para você? Eu queria pautar essa reflexão nessa noite em 3 perguntas, e a primeira delas é: qual tem sido a nossa realidade? A nossa realidade é aquilo que define de que maneira temos tratado a presença do Senhor e a obra dele nas nossas vidas. Cantamos aqui: atrai-me, Senhor, e na força do teu poder. Eu quero voar como uma águia, eu quero, Senhor, ser impulsionado pela tua presença. E Deus, ele tem prazer em nos abençoar, ele quer fazer isso nas nossas vidas, mas ele também deseja ver o coração totalmente entregue, rendido, crucificado com ele, para que de fato ele seja vida em nossas vidas, em nosso dia a dia, em nossas ações. É interessante porque antes de Paulo dizer que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, ele disse: já estou crucificado com Cristo, porque só pode ter Cristo vivendo em si quem um dia se permitiu ser crucificado com ele. Só pode ter Cristo vivendo em sua vida se um dia você aceitar o plano da salvação e se colocar na mesma cruz de Cristo. É bem verdade que ele tomou o nosso lugar, mas no sentido de nos desassociarmos das coisas que muitas das vezes vêm sobre a nossa vida e que alimentam a nossa carne, mas sobretudo nos afastam da presença do Senhor. E nesse aspecto nós precisamos pagar esse preço, de recusarmos aquilo que a nossa carne pede, aquilo que o nosso coração está inclinado, e verdadeiramente se permitir ser crucificado com Cristo, no sentido de não mais as nossas vontades, mas a vontade do Pai, a vontade de Jesus. E Paulo descreve essa verdade absoluta já realizada na vida dele, porque de fato ele havia sido crucificado com Cristo, ele havia deixado Cristo entrar na sua vida e mudar. Paulo não foi uma pessoa nada fácil, uma pessoa que viveu momentos na vida em que na primeira fase de sua vida quem olhasse poderia dizer: eu não acredito que aquele homem possa mudar. Hoje pela manhã eu conversava com uma pessoa e ela dizia sobre as dificuldades que tem passado no seu ambiente de trabalho, e certo momento da conversa eu disse para ela: Deus pode usar a sua vida para transformar aquele casal, aquelas pessoas lá. E ela disse: pastor, eu não creio que eles possam mudar. Eu disse para ela: olha, eu entendo o que você está dizendo e compreendo que por aquilo que você tem passado, por aquilo que você tem visto, que aos olhos humanos a gente pode não ver nenhuma perspectiva de mudança.
Mas o fato é que o nosso Deus é poderoso. E Ele pode fazer todas as coisas. Ele pode mudar as circunstâncias, o tempo, os corações. E Paulo é mudado, é completamente transformado. E Jesus foi crucificado por nós. Essa é uma verdade absoluta para nós, para as nossas vidas. E Ele não enfrentou aquele algo terrível da cruz, aquele ato terrível que Ele passou por causa dele, por causa dos pecados dele, porque ele não os tinha. Ele enfrentou em nosso lugar aquilo que Ele levou sobre as suas costas, o seu corpo, tudo foi por conta dos nossos pecados. Por isso, cristão, basicamente, é todo aquele que se permite ser crucificado com Cristo. Não há como ser cristão, senão a semelhança de Cristo, se permitir ser crucificado. É bem verdade que a cruz que o Senhor levou, nenhum de nós poderia aguentar. Mas precisamos, a semelhança dele, estar entregues, assim como ele um dia entregou-se ao Pai, a vontade, o desejo do coração de Deus, quando ele mesmo naquele jardim, profundamente tocado por aquele momento, angustiado por tudo que ia passar, disse: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Precisamos rasgar o nosso coração diante do Senhor e dizer: Senhor, eu estou disposto a viver a tua vontade na minha vida, ainda que ela contrarie os meus pensamentos, ainda que ela possa contrariar as intenções do meu coração, ainda que elas possam ser diferentes do que eu tenho pensado para mim, mas eu estou rendido nas tuas mãos, eu estou disposto a viver por ti. Ser crucificado com Cristo, irmãos, é aceitar o perdão concedido por Ele, é aceitar a obra redentora que Ele pôde consumar naquela cruz. Fomos crucificados com Cristo naquele madeiro, à medida que nos entregamos a Ele e nos rendemos à sua vontade. É como se a cruz de Cristo estivesse naquele lugar e nela continuassem entregados os meus e os seus pecados. O efeito daquele dia perdura até hoje. Ela não parou o nosso Jesus. Jesus não está mais nela, mas ela é um símbolo da redenção que Ele tornou possível para cada um de nós. Por isso, esse ato continua válido nos dias de hoje. Se a gente procurar uma palavra que seja contrária à culpa, nós chegaremos a uma palavra chamada graça. A culpa que estava sobre nossas vidas, nossos ombros, foi engolida pela graça de Deus. Nós agora somos livres, não porque fizemos algo, mas porque Cristo fez por nós. O poder da cruz é atemporal e é universal. É para todo mundo, em todo tempo, na história humana. O sacrifício de Jesus é válido sempre, desde aquele momento até hoje. Todos quanto aceitam esse sacrifício são libertos da culpa. E que culpa é essa, pastor? A culpa de um dia ter desprezado a voz de Deus. Deus preparou todo o ambiente, colocou o ser humano lá e disse: olha, não faça isso. E foi exatamente o que o homem fez. O que Deus disse para não fazer. A culpa de não ter ouvido a voz do Pai. A culpa de não ter ouvido a voz cuidadosa e zelosa daquele que nos fez e que zela por nossas vidas em todo o tempo. O homem não confiou na voz de Deus. Desobedeceu, caiu. Mas glórias ao Senhor, porque o ato da cruz continua operante nesse momento e nos alcança aqui nesse lugar, porque o Rei da Glória está presente aqui. Porque Ele se faz presente nas nossas vidas e a sua obra continua viva, continua válida, continua firme. Ele não retrocede em seus propósitos. Ele continua abençoando as nossas vidas. Aquele ato não perdeu a eficácia com o tempo, com a evolução tecnológica, com a evolução industrial. Aquele ato continua permanente e ele não pode ser substituído, nem pelo conhecimento humano, nem por ações que qualquer um de nós possamos fazer. O Senhor é maravilhoso e nos deu a possibilidade de viver sem o peso da culpa, porque Ele se fez culpado em nosso lugar. E nessa noite nós precisamos entender que o nosso modo de viver, que a nossa maneira de viver, ela honrará ou não esse ato. Não foram uma nem duas vezes que Deus em sua palavra pôde expressar ao povo: vocês me louvam com o lábio, mas o coração está longe de mim. Não adianta termos um discurso poético, amável em direção ao Senhor, se as nossas atitudes não forem carregadas de um sentimento de amor e de fidelidade ao Senhor. Porque não há remédio, não há esforço humano que possa
placar a culpa, senão a presença e o sangue de Jesus sobre a nossa vida, concedido gratuitamente naquela cruz. Ainda que a gente erre com as pessoas, ainda que a gente possa pecar contra alguém, nós precisamos entender que a luz da palavra de Deus, como disse Davi no Salmo 51, ele expressa ao Senhor: contra ti somente pequei. Portanto, tudo que fazemos diretamente contra o Senhor. E precisamos nos arrepender, precisamos nos colocar em uma posição de humildade, porque o Senhor fez isso por nós. Ele se sacrificou por todos nós. E sem esse sacrifício, todos os seres humanos, sem exceção, não importa a classe social, idade, etnia, teriam que carregar o peso da culpa, conviver com ela. Mas graças a Deus, que nós não precisamos conviver com o peso da culpa, não precisamos carregar esse peso sobre os nossos ombros, porque Jesus tomou sobre ele a culpa que estava sobre nós. E o que eu e você precisamos fazer? O que eu e você precisamos cumprir para obter esse perdão? Nada. Porque ele não fez esperando nada em troca. Ele fez por amor. Mesmo sabendo que muitos não acreditariam no que ele fez, mesmo que muitos iriam até de certa forma fazer o contrário, olhar para ele e de alguma maneira desprezá-lo, ele não retrocedeu, ele fez por amor, ele fez por obediência. O único movimento humano é entender que é pecador, que precisa de arrependimento, que deseja receber o perdão de Deus. A cruz é o lugar onde o desespero da culpa se encontra com o descanso da graça. É onde a gente leva as nossas mazelas, é onde a gente leva o peso do pecado e é onde sai leve pela presença salvadora e restauradora do Senhor. Por isso, se nessa noite, se nessa semana, se nesse tempo, Satanás tem te colocado numa jaula, ele tem colocado peso sobre a sua vida, sobre os seus ombros, em nome de Jesus, você possa entender que todo o pecado foi consumado naquela cruz com um ato de perdão dele, para mim e para a sua vida. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O Senhor está nesse lugar para reafirmar dentro do nosso coração o seu amor, como acabamos de cantar. Ele nos ama, Ele nos amou, Ele nos ama e nos amará, independentemente do que fazemos. Se você faz alguma coisa ruim, Deus não vai te amar menos por isso. Se você faz alguma coisa de boa, de bom, Deus não vai te amar mais, porque Ele te ama por completo. Porque Ele te ama com tudo que Ele pode amar. Então deixe-se crucificar com Cristo, deixe-se perdoar por Cristo, deixe-se alcançar pela graça do Senhor. Se você está nessa noite aqui nesse ambiente e de alguma forma está aí sentindo seu coração apertado, está sentindo a sua alma decadente, está sentindo que os seus dias não têm sido nada bons, entregue o seu coração ao Senhor, coloque-se na presença dEle e saia daqui hoje experimentando o descanso que sua graça pode trazer sobre nós. Ela anula o poder da culpa do pecado. A graça salvadora de Cristo Jesus rasga as promissórias que Satanás insiste em trazer de volta à tona e ao nosso coração. Tudo foi consumado, tudo foi pago na cruz do Calvário. O nosso Senhor está vivo, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele nos colocou numa posição abençoada. Se você já foi crucificado com Cristo, eu quero reafirmar no teu coração, você já foi alcançado por essa graça. Nunca se esqueça disso. O inimigo vai tentar ludibriar, o inimigo vai tentar trazer ao seu coração culpas do passado que já são esquecidas do coração de Deus. Porque ele mesmo vai dizer que os nossos pecados ele não lembraria mais. Que ele pegaria os nossos pecados e lançaria nas profundezas do mar. Portanto, se o inimigo tem trazido à tona qualquer tipo de acusação, em nome de Jesus, saia daqui nessa noite, sabendo que o Senhor te ama e o amor do Senhor sobrepõe toda a culpa, todo o pecado, todo o erro. Portanto, acerte a sua vida diante do Senhor. Se consagre, se arrependa, se apresente diante do Senhor, porque Ele é especialista em levantar homens caídos. Ele diz que o cair é do homem, mas o levantar vem dele. Você pode ter entrado aqui nessa noite, arrastando-se, mas vai sair daqui erguido pelos braços do Senhor, em nome de Jesus. Na cruz, o Filho de Deus nos amou e se entregou. Ele entregou a sua vida por nós. Jesus fez algo, irmãos, que só Ele podia fazer por gente igual a mim e a você. Como eu disse, Jesus sabia que ia sofrer, Jesus sabia que
receberia em troca infidelidade. Jesus sabia tudo que ia passar. Jesus sabia de mim e de você, e mesmo assim não desistiu, porque nos ama apesar de nós. Ele deu o que ele podia dar. Ele deu 100%, e ele dá 100%. Por isso ele pede 100%. E a pergunta é: como que nós temos vivido? Qual tem sido a realidade da nossa vida? Você tem dado 100% ao Senhor? Há quem diga assim que é difícil, né, essa história de ser crente, e tem gente que já caminha hoje por algumas vias muito esquisitas, teológicas, que ensinam que o dízimo é coisa do passado. Pessoas ficam brigando por 10%. Irmãos, quem se entregou 100% ao Senhor não questiona 10%. Nós entendemos e sabemos que do Senhor vem todas as coisas. Se a gente pode levantar, se a gente pode trabalhar, se alguma coisa a gente pode produzir, é a mão do Senhor que está sobre a nossa vida. Não fosse a presença do Senhor, nem de pé a gente estaria hoje. Não fosse a graça de Deus, nem esse ar que a gente está respirando, a gente podia respirar. Por isso não é um pagamento, não é uma barganha, é gratidão. É saber: Senhor, o Senhor tem me dado muito mais do que eu posso merecer. Por isso devolver é um ato de fidelidade, mas sobretudo um ato de amor. Portanto, Deus não pede 10%, não, irmãos. Deus pede 100% da nossa vida. Deus pede 100% do nosso coração, porque Ele se dá 100%. Agora o problema, sabe o que é? Que a gente não consegue dar 100%. Eu não consigo, você não consegue, mas a graça de Deus completa o que falta. Você pode dar 70%, dê 70%. Os outros 30%, Deus vai completar. Agora não dê 68%, não dê 67%. Se você pode dar 70%, dê os 70%. Porque o Senhor pede o seu tudo. Deus pede aquilo que você tem para dar para Ele. E eu quero dizer aqui, muito claramente, que a coisa mais preciosa que o homem pode dar ao Senhor não é o dinheiro que ele tem no bolso, mas o coração que bate no seu peito. É render ao Senhor a sua vida e dizer: Senhor, eu não tenho outro bem senão o Senhor, e eu estou nas tuas mãos, e eu estou disposto a ser crucificado contigo. Em segundo lugar, qual tem sido, ou quais têm sido os desejos do nosso coração? Paulo vai dizer: não é mais ele quem vive, mas Cristo vive nele, e a vida que agora vive na carne, vive essa vida na fé do Filho de Deus. Agora, ele chama a atenção para a gente num campo muito importante dentro de cada um de nós, que é o desejo. O desejo nos faz continuar amando, irmãos. Todo dia é uma decisão. Amor não é um sentimento simples, é uma decisão. Se a gente for balizar a nossa vida, os nossos relacionamentos, por aquilo que a gente sente, a gente vai desprezando pessoas ao longo da vida, o tempo inteiro. Se a gente não decidir amar. Porque tem gente casada há 40 anos e 40 anos tem levantado e decidido amar. Por que tem gente que permanece na presença do Senhor e é fiel ao Senhor? Porque todos os dias que levanta e diz: Senhor, eu continuarei te servindo, continuarei te adorando, independentemente do que o Senhor fizer, independentemente do que o Senhor me responder. Eu te amo. Isso vai chamar a nossa atenção, porque esses desejos do nosso coração precisam ser balizados à medida da vontade e do querer do Senhor. Quando nós desejamos algo que está no coração de Deus, é uma bênção. E Paulo está trazendo esse ensinamento, que agora a vida que ele vive na carne, ele vive na projeção da fé em Cristo Jesus, o seu Senhor. Ele vive de modo tão profundo essa verdade e expressa isso para que a nossa vida também seja igualmente vivida dessa maneira. A vida que tínhamos não é mais nossa. A vida que possuíamos, deixamos de lado e entregamos ao Senhor. Não é a gente mais que decide as coisas. Não é mais a gente que define como que a gente vai fazer, mas é o Senhor que vive em nós. Senhor, se fosse antes eu agia dessa forma, mas agora eu estou nas tuas mãos. É o Senhor quem dita as regras. Quem está crucificado não se debate, eu já disse isso aqui em algumas outras mensagens. Quem se permite ser crucificado com Cristo está entregue, rendido. Portanto, não fica se debatendo diante de algumas circunstâncias, diante de algumas coisas que podem ser difíceis para nós, porque o Senhor está conosco, assim como esteve com Paulo. Outra verdade de Paulo sobre esse fato só acontece
quando a gente de fato se permite a não viver mais pela carne, é perceber que nós estamos vivendo sob a graça, a ótica da graça do Senhor, e não sobre a ótica da lei. Não é por aquilo que eu faço, não é por aquilo que eu produzo, como nós ouvimos nessa manhã, nesse domingo, quando aqui estivemos falando um pouco sobre isso. Isso não é por esforço próprio, mas é vivendo na fé do que Cristo fez por nós. E o significado da expressão vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, vai reaparecer no final dessa mesma carta aos Gálatas, lá no capítulo 6, versículo 14, quando ele diz assim: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Gálatas 6, 14. Quando eu vivo por mim mesmo, eu não permito que Cristo viva em mim. Sabe por que tem muita gente que tem dificuldade de entregar o coração a Jesus? Porque sabe que não consegue deixar com que suas atitudes, com que seus valores sejam moldados pelo Senhor. Não estão dispostos a pagar esse preço. Mas eu quero desafiar você nessa noite, se ainda não fez a sua decisão, de abandonar todo o seu querer e permitir que o Senhor domine a sua vida. A coisa mais gloriosa para um ser humano é se permitir viver a vontade e os desígnios de Deus. Não adianta o homem ganhar o mundo todo, diz a Bíblia, e perder a sua alma. Tem gente conquistando tudo que quer na vida: dinheiro, prazer. Nossa sociedade tem sido uma sociedade cada vez voltada para si, para os seus desejos. O que me faz bem é o que eu quero. Se me faz mal ou se me contraria, eu não quero mais. Coisa gloriosa é quando entendemos que aos pés do Senhor está a nossa redenção. E nos colocando diante do Senhor, humildemente, pedindo perdão e andando segundo o seu querer, somos agraciados pelo relacionamento de pai e filho que Ele quer ter conosco. Quando eu vivo por mim mesmo, eu glorio em mim e acho, com raras exceções, que eu sou o máximo. É como eu já quis saber em uma outra oportunidade, se colocássemos um espelho na nossa frente e cantássemos aquele hino: grandioso és tu, fazendo uma referência a nós mesmos. Quando eu vivo para mim, eu não percebo que de fato eu sou pó, não sou nada. Quando o homem é alcançado pela graça, ele passa a entender que por mais que possa fazer algo, que por mais que seja na concepção dele alguém que mereça alguma coisa, nada de fato tem a requerer, porque tudo vem das mãos de Deus e tudo é movimento de graça do Pai. Quando Cristo vive em nós, desejamos marcar os nossos relacionamentos com as mesmas atitudes de Jesus. Como é que você tem marcado os seus relacionamentos? Meu irmão, minha irmã, como é que você tem sido conhecido? Quais têm sido as impressões digitais que você tem deixado? Quando você não estiver mais nessa vida, o que vão falar de você? O que você tem plantado? O que você tem exposto com as suas atitudes? Com a sua forma de viver? A sua forma de viver e as marcas que você tem deixado refletirão quem de fato vive por você. Quando Cristo vive em nós, desejamos, portanto, crucificar o mundo, como Paulo diz: eu já estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Porque é isso, é uma decisão. Ah, mas a gente tem que se privar dessa? Tem porque o pecado é gostoso, produz uma coisa muito boa na nossa vida. Pecado, se não fosse bom, não teria problema nenhum para a gente, seria muito fácil enfrentar. O problema é que o negócio chamado pecado é bom demais, só que ele destrói e mata a nossa alma. Por isso vale a pena pagar o preço de obedecer ao Senhor, de renegar aquilo que muitas das vezes completará uma alegria passageira no nosso coração, em detrimento de algo que permanecerá para sempre, sendo moldados pelos desejos do Pai. Senhor, não sou eu mais quem vivo, mas é o Senhor que vive em mim. São os seus desejos. Não é mais aquilo que eu quero, mas é o que o Senhor quer. E a gente pode declarar isso. Olha, eu queria fazer isso, mas o Senhor me mandou fazer aquilo. Se fosse da minha vontade, eu agiria dessa forma, mas pelo Senhor, eu estou agindo em obediência àquilo que Ele tem me orientado. Possamos fazer como o salmista, que um dia declarou lá no Salmo 27, verso 4: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei,
e possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. Que a nossa vida esteja pautada na presença do Senhor. Que a nossa vida, irmãos, não seja um holograma de santidade, mas seja uma realidade aos pés do Senhor. Que a sua vida não seja um discurso apenas religioso, um discurso cristão, mas na essência das suas palavras, na essência dos seus atos, na essência do seu coração, você possa refletir a imagem de Cristo. Cristo possa ser visto na sua vida. Que as pessoas possam identificar que você não vive mais por si mesmo, mas que Cristo vive através de você. Que as pessoas possam ver a imagem e semelhança do Senhor sendo refletida nos seus olhos, na sua forma de ser, na sua forma de conduzir as coisas. E por último, qual tem sido a direção que temos seguido? Paulo termina dizendo assim: a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Significa entender que mesmo pautados por uma realidade de uma vida na carne, nós somos seres humanos, eu preciso viver pela fé. Mesmo sabendo que vivemos todo esse ambiente humano do qual estamos inseridos e não fomos levados para outro lugar ou fomos transformados em nada, continuamos sendo seres humanos, nos relacionando nesse plano humano, material, mas em tudo há um mover da parte do Senhor sobre as nossas vidas. Na materialidade dos nossos dias e dos nossos afazeres, há um Deus que cuida da gente. Há um Deus que estabeleceu uma grande bênção sobre a nossa vida, da redenção, do preço do pecado pago naquela cruz, que mesmo diante da nossa condição deplorável, experimentando a força da nossa natureza pessoal, que nos chama todo dia a buscar o que vem de dentro, o que o nosso coração pede. E a Bíblia vai dizer que o coração do homem é inclinado ao mal e só leva a gente para o abismo. Que ao passo de cada dia, olhando para o Senhor, a gente possa vencer esse pecado que destrói a nossa autoestima, que vai corroendo as nossas emoções, que traz sobre nós esse tufão da culpa, que adoece as nossas emoções, que vai fraturando os nossos relacionamentos. Tem gente que não consegue se relacionar, tem problema sério com gente. E queridos, não há como ser sadio sem estar com pessoas. Você pode se esconder, você pode fingir que ninguém está te vendo, mas há um Deus que sabe o que você tem passado, há um Deus que sabe das suas dificuldades. Você que tem dificuldade de se relacionar, meu irmão, com alguém, vai ter dificuldade de se relacionar com Deus, porque um dos propósitos de Deus é que através do relacionamento um com o outro, a gente se relacione com Ele. Precisamos nos libertar e não temos outra vida para viver. Eu tenho dito isso. É esse o tempo, é essa vida. Nós não sabemos o que vai ser amanhã. O que temos para fazer é hoje. Não podemos perder tempo. E como disse o Senhor Jesus a um certo homem uma vez: se hoje pedirem a tua alma o que tens preparado, para quem vai ser? Qual tem sido o resultado da sua vida, meu irmão? Será que é esse discurso você vai enrolando todo mundo, mas não consegue enrolar a si mesmo? Porque quando você deita a cabeça no travesseiro, você sabe como são as coisas? Será que você vai passar despercebido pela vida, gastando os seus dias, jogando fora aquilo que Deus tem te dado? Ou nessa noite você vai ter um encontro com o Senhor, e mesmo você e eu, que já tivemos um encontro com o Senhor, repaginando a nossa vida, reorganizando os nossos conceitos, os nossos valores, o nosso rumo em direção ao Pai que não se privou de fazer o que precisava fazer em nosso favor. Viver pela fé é ter a consciência que não é o esforço próprio, que não são as nossas atitudes, que não é os gritos que você dá na sua casa, que não é a forma petulante como você trata a sua família, como não é muitas das vezes a forma autoritária que você trata os seus amigos, que você trata com Deus, mas é diante de um coração entregue, de um coração quebrantado, de um coração transformado, que as coisas vão acontecer, porque o ato é de graça, o ato é de amor, o ato foi consumado pelo Senhor, que sabe como nós somos. Viver pela fé, se render aos pés do Senhor e deixar que Ele tome por completo os rumos da nossa vida e deixar para trás os nossos conceitos. Tem gente que está diante da palavra do Senhor, já ouviu o que tem que fazer, mas insiste em carregar consigo os seus valores, os seus pensamentos. Queridos, quem está crucificado com Cristo, em detrimento
desse movimento, joga por terra tudo que é conceito próprio e diz: eu quero viver como o Senhor quer que eu viva. Viver pela fé é testificar que você conhece o que Deus fez por você. Paulo, aos Efésios, lá no capítulo 2, versículo 3, diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Ainda quando estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, o Senhor estava operando em nossas vidas. E essa obra hoje é real. Embora a experiência vivida por Paulo também esteja disponível para todos nós, seja gloriosa, magnífica, sublime, ainda assim nós podemos anular essa bênção nas nossas vidas. A graça de Deus está sobre esse lugar, mas é possível que algumas pessoas saiam daqui nessa noite sem experimentar essa graça. É possível que tenhamos em nosso meio pessoas que dominicalmente vêm, que são membros da igreja, que estão envolvidos em alguma coisa no reino, mas que ainda não experimentaram a graça de Deus. Por isso são tão implacáveis. Por isso são do jeito que são. E queridos, essa palavra não é direcionada, essa palavra não tem um cunho específico, mas Deus sabe. Deus sabe. E essa palavra há de encontrar um lugar em corações que estão voltados a se render e dizer assim, como Paulo um dia: eu também quero dizer na minha vida que não sou eu mais quem vive, mas é o Senhor quem vive por mim. É o Senhor quem vive através de mim. E, queridos, eu queria encerrar aqui essa palavra trazendo rapidamente aqui, desse pano de fundo, algumas coisas que anulam a graça de Cristo, de ter essa graça de Cristo morando em nós. A gente anula a graça de ter Cristo morando em nós quando a gente vive uma realidade diferente do que a que Deus tem para nós. Se a realidade de Deus não for completa na minha e na sua vida, não adianta nada. A gente pode receber os aplausos do mundo, mas a desaprovação de Deus. Portanto, que nesse momento nós possamos nos voltar para o Senhor e alinhar os nossos pensamentos, os nossos desejos com os desejos de Deus. Senhor, eu não quero outra realidade na minha vida, senão a realidade que o Senhor deseja para mim. Eu quero viver os teus planos para mim. Tem gente que está tendo sucesso na vida amorosa, sucesso na vida acadêmica, sucesso na vida financeira, enfim, nas várias áreas da vida, mas ainda assim não se completam, não se sentem saciados, porque estão vivendo uma realidade diferente da que Deus tem para elas. Portanto, não seja essa a nossa realidade. Nós anulamos a graça de ter Cristo morando em nós quando a gente cede aos desejos do nosso coração e a gente serve ao pecado mesmo depois de ter se arrependido diante de Deus. A gente volta. E um outro apóstolo, o apóstolo Pedro, lá na segunda carta, no capítulo 2, no verso 20 ao 22, ele vai dizer que aqueles que voltam atrás, aqueles que retrocedem, são como o cão que volta a lamber o próprio vômito e como a porta que volta ao despojador. É interessante como que, por vezes, mesmo conhecendo a graça e o poder do Senhor, a gente tem a capacidade de virar as costas e voltar para aquela vida, para aquelas práticas. Por isso, nesse momento, a gente anula a bênção, a graça de ter Cristo morando em nós. Eu anulo a graça de ter Cristo morando na minha vida quando eu não desejo viver pela fé e pauto a minha vida em detrimento do que eu posso fazer. Não, sou eu que seguro as coisas, sou eu que controlo, sou eu que faço, sou eu. E quando nós caminhamos por essa perspectiva, nós nos frustramos porque a gente não faz nada. É Deus quem faz através de nós. Se a mão de Deus não estiver sobre a nossa vida, a gente terminará a vida como Salomão um dia, escrevendo o livro de Eclesiastes, disse que tudo que ele via para trás era um sentimento de que ele tinha corrido atrás de vento. Tem gente correndo atrás de vento. Tem gente se desgastando por coisas que não trazem efeito algum. E não mudam a rota. Não mudam a direção. Deus, essa noite, quer realinhar a sua visão, a sua vida com os pensamentos dele. Eu anulo a graça de ter Cristo morando em mim quando eu tento fazer trocas com Deus.
Por exemplo, quando uma pessoa temente a Deus sofre, é interessante porque a gente se escandaliza. Como assim? Alguém que é tão fiel ao Senhor está sofrendo? Como assim? Alguém que é tão dedicado ao Senhor? A gente se assusta com isso, a gente fica um tanto até quanto e pedindo, né, explicações a Deus, como se fôssemos assim, no sentido amplo, né, alguém que poderia requerer alguma coisa de Deus. A gente, mas como que essa pessoa está passando por isso? Como que ela está enfrentando esse problema? Diferentemente, quando uma pessoa que não tem o Senhor, não sofre, a gente também se irrita. Por que essa pessoa é tão incrédula, está tão longe de Deus, não sofre, não paga o preço? Sabe, quando a gente começa a de alguma forma fazer trocas com Deus, achando que por alguma coisa, por algum movimento nosso, Ele tem a obrigação de fazer alguma coisa por nós estamos anulando a vida de Cristo em nós, porque ter Cristo vivendo em nós é estar totalmente voltado para a vontade de Deus, seja ela qual for, e dizer: Senhor, não importa o que o Senhor faz, da maneira que o Senhor faz, da maneira que o Senhor quer, eu estou aqui na tua presença, o Senhor é quem manda, eu sou o servo e ponto final. Eu anulo a graça de Cristo morando em mim quando eu vivo um cristianismo superficial. Queridos, nós somos participantes da graça de Deus. O Senhor fez algo tremendo por nós, e nós temos vivido um tempo de vidas ralas, de vidas que não, de fato, refletem uma entrega total. Pessoas que têm entregado aquilo que entendem como sendo o suficiente. Eu e você precisamos mergulhar mais profundamente diante da presença do Senhor, experimentar com excelência a vida que Deus tem para a nossa vida, viver a vida de Deus, viver os planos de Deus, estar com a nossa vida diante dele de forma não superficial, mas com profundidade. E não há como viver com o Senhor em profundidade sem nos desprendermos dos nossos conceitos, da nossa autoproteção, do nosso cuidado conosco, porque por muitas vezes a gente quer se privar de um olhar, de um julgamento, do que vão pensar, e a gente também se priva de viver uma vida plena na presença daquele que um dia nos chamou, que nos resgatou e que não teve vergonha nem hesitou em fazer nada do que fez por nós. Por isso, vivamos uma vida profunda na presença do Senhor. Esse é o tempo, meus irmãos. Esse é o momento. Não dá mais para esperar. Não é como aquela dieta que começa segunda que nunca teve. A gente precisa começar a partir de agora. Senhor, eu não quero mais viver por mim. O Senhor, a partir de hoje, é quem viverá através da minha vida. A partir de hoje, Senhor, o que o Senhor mandar, eu vou obedecer. Tudo que o Senhor quiser, eu vou fazer. Senhor, eu quero me render na tua presença. Chega de viver por mim mesmo. Eu quero me despir dos meus valores e conceitos e viver os valores do Senhor para a minha vida. Há uma lenda que conta que um mendigo ficava à porta de um palácio, e naquele reino ninguém via o rei. Todas as vezes que o rei saía em sua carruagem, ele fazia de uma forma que as pessoas não podiam ver o seu rosto. E aquele mendigo tinha um desejo no coração, que era ver o rosto daquele rei. E com ele outros mendigos também ali viviam, mas nunca com a possibilidade de realizar aquele sonho, especialmente desse mendigo que porque queria ver a face do rei. E um determinado dia, aquele rei estava comemorando aniversário. E, diferentemente dos outros anos, as trombetas começam a tocar, os portões do palácio começam a se abrir e vagarosamente o rei vai saindo por aquela porta e os seus soldados escoltando. E à medida que aquele rei está saindo, aquele homem que tanto queria ver a face daquele rei começa a ficar com medo, os outros correm, ele fica ali, mas fica de certo modo constrangido. E à medida que o rei se aproxima, caminha em sua direção, o rei traz com ele um presente. E aquele homem, acuado, com medo, constrangido, se sentindo indigno da presença daquele rei, ele começa a colocar as mãos sobre o seu rosto, e o rei estende a mão, e na sua mão tem um presente, e ele vai estendendo vagarosamente também a sua mão,
recolhe aquele presente e o abraça, entendendo que por mais que ele não fosse digno daquele ato do rei para com ele, aquilo era um presente. Esse ato se repete nas nossas vidas, à medida que Deus, em face das nossas mazelas, do quão sujos nós somos, se aproxima de nós e traz com ele o maior dos presentes, o melhor presente que Cristo podia trazer, a nossa salvação, a nossa vida eterna. Queridos, nós estávamos mortos. Paulo é um bom exemplo disso. Alguém que foi um perseguidor, mas que agora faltava sobreviver com a mesma proporção de força daquele tempo anterior. É muito bacana quando a gente vê alguém que vem de uma vida assim desregrada, de uma vida que foi uma vida entregue no pecado, que virava noites fazendo coisas que desagradavam ao coração de Deus, mas agora, uma vez entregues ao Senhor, essas pessoas não têm dificuldade de fazer o mesmo, e até mais, pelo Senhor. Não são poucas as pessoas que a gente vai encontrando ao longo da vida, e a gente vai vendo aquele vigor, e aí, às vezes na conversa, a pessoa diz: não, eu vivia isso, eu fazia isso lá quando eu estava no mundo, agora eu quero fazer melhor ainda para o Senhor. Benditos são aqueles que entendem que foram tirados de uma condição tão terrível. E Paulo é esse exemplo. Que em nossas vidas também seja assim, dessa maneira. Que seja o nosso viver a vida de Cristo. Porque esse poder está sobre nós. Ele nos alcança nessa noite, como eu disse. A graça do Senhor continua sendo pautada na fidelidade de Deus ao longo das gerações. E nós somos a geração desse tempo, alcançada pela misericórdia de Deus. Isso não é pouca coisa. Há pessoas que se acostumam com isso. Meu irmão, você tem uma família salva por Jesus, desamarra a tua cara. Como dizia a vovó, desamarra a burra, né? Você tem seus filhos na presença do Senhor, glorifica o Senhor por isso. Dê glórias ao Senhor por isso, que teu filho está aqui dentro, buscando a face do Senhor. Muitos filhos da idade do seu filho nessa hora estão, sabe Deus aonde. A gente precisa, irmãos, começar a entender que viver na perspectiva de ser crucificado com Cristo é entender a graça de Deus todos os dias. Porque eu costumo dizer que a gente vai se acostumando com as bênçãos, a gente se acostuma em levantar todos os dias e acha que isso é mais do que obrigação, é natural. Mas se não for a mão de Deus, nem da cama a gente sai. Se não for a mão de Deus, nem acordar a gente acorda. A gente se acostuma porque a gente sai de um cômodo e vai para o outro e abre a geladeira e toma um copo d'água. Mas você sabia que tem gente que não pode tomar mais água na vida? Você sabia que tem gente que precisa que alguém molhe um chumaço de algodão, de gás e ponha do lado? E a gente pode tomar água, irmão, só uma bênção. A gente vai, sabe, meio que deixando com que essas coisas vão tomando proporções muito menores do que tem. E a gente vai distorcendo essa graça, esse poder. Queridos, nessa noite é uma noite de nos colocarmos diante do Senhor e dizer: Senhor, usa a minha vida, Senhor, como instrumento vivo nas tuas mãos. Eu quero deixar de ser um espectador, porque eu sou um instrumento, você é um instrumento. Ainda que você tenha entrado aqui nessa noite, você mesmo que ainda não tenha feito uma decisão ao lado do Senhor, Deus tem planos a seu respeito, a Bíblia diz isso. E não são planos de maldade, de mal, mas de paz. Deus, Ele quer usar cada um de nós no ambiente que estamos, para a glória do nome dEle e para a edificação das nossas vidas. O que Ele precisa é de gente disponível para ser crucificado também, para se vestir dos seus desejos, das suas vontades e viver a vontade do Pai. Eu estou entregue nas tuas mãos. Que o Senhor possa reinar na nossa vida em todo o tempo e para sempre, porque a glória do Senhor, a manifestação da graça dele é eterna nas nossas vidas. Não tem mais volta. Do lado de Deus não tem mais volta. Não há como retroceder mais. Deus não muda de ideia. Deus não muda de pensamento. É para sempre.
É a presença dele, a glória dele, o poder dele, a manifestação dele nas nossas vidas. E que nessa noite seja uma noite de conserto para mim e para você, naquilo que eu e você precisamos fazer, naquilo que eu e você precisamos tirar da nossa vida, naquilo que a gente precisa dizer: Senhor, eu estou disposto a me render, a entregar isso tudo nas tuas mãos e viver a vida que o Senhor tem para mim, e viver na graça do Senhor, e viver na perspectiva do olhar do Senhor, e parar de relutar contra si mesmo, parar de relutar contra os desejos do coração. De que maneira você tem vivido? A maneira como você tem vivido aqui na terra definirá o seu futuro na eternidade. Por isso não há como brincar com isso, não há como negociar esse tempo, porque cada minuto que passa é uma oportunidade que se foi. E Deus está nos dando uma oportunidade de novamente nos voltarmos para Ele, nos arrependermos, porque Ele continua esperando por nós, como sempre esteve. Eu costumo usar essa ilustração em momentos de culto de consolação, mas ela é uma verdade muito especial para as nossas vidas. Quando a gente olha aqui de São Gonçalo, especialmente lá de Niterói, para o Corcovado, a gente vê um Cristo bem pequenininho. Mas à medida que a gente atravessa a Baía de Guanabara, seja pela ponte, pelas barcas, e vai chegando ao pé daquele morro, e se tivermos a oportunidade de subirmos lá, a gente vai se deparar com um Cristo muito grande, diferente daquele Cristo pequenino que a gente via ao longe. Um Cristo muito maior que nós. E da mesma forma que sempre esteve naquele morro lá, de braços abertos. Agora, qual é a diferença? Por que eu, em detrimento de um olhar, via esse Cristo pequeno, e em outro momento conseguia vê-lo grande do jeito que ele é? O que mudou? A distância. A minha proximidade do Senhor muda o tamanho que Ele tem para mim. Talvez Deus esteja sendo pequeno na sua vida, esteja sendo irrelevante na sua vida, e você está longe. Você está longe. Você precisa voltar. Porque vai chegar um dia que a humanidade vai querer estar perto do Senhor. E aqueles que não foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, aqueles que não se permitiram viver crucificados com Cristo, não terão mais chance. E seja esse o nosso tempo, e seja esse o tempo do Senhor olhar para essa igreja e ver corações rendidos, corações voltados a experimentar o desejo e a vontade, não daquilo que emana do nosso ser, mas daquilo que emana do trono da graça do Senhor. O Senhor vive, e a vida que Ele tem para mim e para você é uma vida abundante. Ele quer tomar o nosso coração, e a semelhança de Paulo, a gente também dizer que Ele não só está vivo, mas Ele vive em nós. A vida que agora a gente vive nessa carne, a gente vive pela fé de que Cristo é o Rei, de que Ele é o Senhor e de que Ele está sobre todas as coisas. Ele é Senhor e Ele quer ser Senhor da sua vida. E nessa noite, você que entrou aqui e que ainda não fez a decisão de entrega do seu coração para Jesus, mas nessa noite quer estabelecer como uma noite da entrega da sua vida, do seu coração, eu quero te convidar em nome de Jesus, a você que deseja se render ao Senhor, você que deseja entregar a sua vida, o seu caminhar e dizer: pastor, a partir de hoje eu estou crucificado com Cristo e não vou viver mais por mim mesmo, mas Ele vai viver em mim. Se você deseja isso para a sua vida, eu quero te convidar a levantar a sua mão, entregando e rendendo-se ao Senhor nessa noite. Se há alguém entre nós que deseja entregar a vida a Jesus, nesse momento eu quero te convidar, erga a tua mão e eu quero orar por você. Há alguém entre nós que deseja fazer esse movimento de entrega? Eu estou me colocando diante da presença do Senhor a partir de agora. Eu entrego a minha vida, eu quero receber Jesus no meu coração. Você que de repente entrou aqui como afastado, você já esteve na presença de Deus, você já esteve na comunhão de alguma igreja, mas andou por descaminhos, está longe, não de Deus, mas da comunhão da igreja, e quer retornar, quer fazer parte do povo de Deus, quer se relacionar com gente, porque entende que se relacionando com gente é também se relacionar com o Senhor. Ele disse: todas as vezes que fizeres a um desses pequeninos, você estará fazendo a mim.
Amai uns aos outros, e através do amor que vocês tiverem uns pelos outros, o mundo saberá que eu estive aqui. Então, você que deseja voltar para o Senhor, ou você que quer fazer a decisão de entrega, não importa qual seja a sua condição, mas se há alguém aqui nessa noite, e se o seu coração está batendo aí por Jesus, faça esse sinal, levante a sua mão em nome dele, e nós vamos orar por você. Há alguém nessa noite que deseja entregar a vida a Jesus, ou voltar para ele, nós não vamos mais nos alongar, mas se há alguém aqui, nós queremos em nome de Jesus declarar sobre a sua vida que nenhuma condenação há, porque o ato de Jesus por você, por mim, tira o peso da culpa, o peso do pecado. Ele ressuscitou, ele venceu a morte não tem mais poder sobre a nossa vida. Ela, na verdade, é a porta que nos conduz à eternidade. Ela é o nosso último inimigo, o inimigo a ser vencido, porque a vida agora que temos é a vida dada por Jesus. Nós vamos orar nesse momento. Você, meu irmão, você especialmente que faz parte dessa igreja, mas que tem vivido a sua vida com uma ótica diferente da que Deus quer para você. Você que nesse tempo tem vivido de forma com que você sabe que Deus não está se agradando. Em nome de Jesus, que a partir dessa hora você se renda ao Senhor, você se coloque diante de Deus nesse momento e reconheça aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser trazido de volta, talvez um sentimento que você tinha anteriormente, mas que hoje não tem mais. Deus pode restaurar na sua vida, Deus pode fazer essa obra no teu coração, que em nome de Jesus você saia daqui vivendo uma outra perspectiva da vida que o Senhor quer para você. Esse é um tempo, como foi dito aqui, de multiplicação da nossa vida com Deus, da nossa devocional. Você que já não tem investido mais tempo com Bíblia, você que tem passado horas na televisão, na internet, com seu celular na mão, mas não tem pegado na Bíblia, não tem se rendido ao Senhor, a sua comunhão com Deus está quebrada, Deus não encontra mais lugar na tua vida. Deus está pedindo licença a você para falar com você. Que em nome de Jesus você se renda, você se conserte, você volte ao primeiro amor. Que essa seja uma semana de divisores de água na sua vida. Que o Senhor tenha espaço e liberdade para atuar no teu coração. Você que já não tem mais conseguido sentir o prazer e a alegria de estar na presença do Senhor, você que já não tem mais sentido vontade de estar nesse ambiente, vira esse ambiente para você, é pesado. Esse ambiente para você é quase que um sacrifício. Que em nome de Jesus o Senhor restaure sobre a sua vida o primeiro amor. A graça dele manifesta através de você, através da sua vida, do seu coração. Peça ao Senhor nessa hora misericórdia, se renda, se quebrante diante do Senhor. Deus está nesse lugar, Deus está operando nas nossas vidas. Esse é um tempo onde a peneira está passando e nós precisamos ter de fato Cristo vivendo em nós, muito mais do que um discurso, muito mais do que palavras, mas na nossa essência, na nossa alma. Não há tempo a perder, o tempo é próximo, Jesus está voltando, nós precisamos nos voltar para o Senhor. Esse é o tempo que Deus tem chamado os seus servos, o seu povo, e nós não podemos ficar alheios ao chamado do Senhor. A qualquer hora, a qualquer momento, a trombeta vai soar, o nosso nome vai ser cantado no céu, e nós estaremos encontrando com o Senhor. Mas muita gente vai estar ouvindo as duras palavras do Senhor: apartai-vos de mim para o fogo maldito. Nós precisamos orar por essa geração, por um Brasil caído, por um Brasil desgovernado, por um Brasil alheio à vontade, o desejo e os desígnios de Deus. Precisamos pedir ao Senhor misericórdia e graça por uma sociedade doente, por uma sociedade cada vez mais voltada para as práticas pecaminosas. Precisamos nos render ao Senhor e, como igreja do Senhor, levantar a nossa voz nesse tempo e profetizar as bênçãos que nós, como povo de Deus, podemos fazer, não pelo poder que está em nós mesmos, mas pelo poder de Jesus que habita e que vive em nós. A autoridade está sobre a nossa vida. O Senhor disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja, e nós somos a igreja do Senhor nesse tempo. Deus tem coisas grandes e poderosas e precisamos tomar posição. Por isso, nessa hora, coloque-se diante do Senhor. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, estamos aqui diante do Senhor, o Senhor que venceu a morte, o Senhor que nos fez vitoriosos. Deus, nós queremos nos render e ser glorificados com o Senhor todos os dias.
todos os dias que a nossa humanidade grita, todos os dias que os nossos desejos, ó Pai, nos consomem, nós queremos nos render à Tua presença, Senhor. Nós queremos viver a Tua vontade, o Teu querer. Se tem alguém aqui, ó Pai, que tem vivido longe da Tua vontade, longe da Tua aprovação, Senhor, traga nesse momento, ó Pai, arrependimento. Faz, ó Pai, o que só o Senhor pode fazer. O Senhor é amor, mas também é justiça. E que nessa hora, ó Pai, cada um de nós receba do Senhor o Teu abraço, o toque de cura, o toque de libertação. Esse é o tempo que o Senhor tem nos chamado e nós queremos nos apresentar, ó Pai, como um dia Samuel disse que na Tua presença fala, que Teu servo ouve, que os nossos corações estejam abertos a ouvir a Tua voz. Deus, usa as nossas mãos, ó Pai, como instrumentos de restauração a partir da nossa casa, a partir dos nossos relacionamentos, da nossa igreja, na comunidade como um todo. Obrigado, Senhor, porque um dia estávamos mortos, mas o Senhor nos tirou da condição de mortos, o Senhor nos colocou de pé. Obrigado, Senhor, porque o Senhor venceu a morte e com ela venceu o pecado que nos aprisionava, o pecado que nos colocava, Senhor, no pó. E agora estamos, ó Pai, diante da Tua presença como filhos benditos. Glórias sejam dadas ao Teu nome, Senhor, porque um dia haveremos de nos encontrar e na glória estaremos contigo para sempre. Muito obrigado, Senhor, pela obra de restauração. Obrigado, Senhor, pela nossa casa, pela nossa família. Deus, a nossa casa, a nossa família pertence ao Senhor. Se Satanás tem tentado por vezes destruir, jogar os seus dardos inflamados, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, para nos rendermos diante do Senhor, clamarmos por aqueles, ó Pai, que não têm tido força, Senhor, para caminhar contigo. Clamar por eles, ó Pai, pedir misericórdia, pedir a Tua graça, e que possamos ver um outro cenário, que possamos ver mudanças, ó Pai, porque queremos no poder, ó Pai, queremos nas Tuas mãos, queremos que o Senhor continue sendo o mesmo que foi ontem, que é hoje, que haverá de ser para sempre. O Teu poder não muda. Por isso, Senhor, opera milagres nessa noite, nesse lugar. Senhor, que o Teu Espírito que conhece e sonda os nossos corações possam libertar pessoas aqui nessa noite, possam tirar as amarras, ó Pai, possam tirar as escamas dos olhos, possa tirar, ó Pai, toda a insensibilidade do coração, e que haja nessa noite aqui, ó Pai, vidas rendidas aos Teus pés, vidas que estão longe, vidas que muitas das vezes estão escondidas, ó Pai, em meio à multidão, mas o Senhor conhece e sabe. O Senhor sonda pensamentos, intenções, sentimentos. E nessa noite, ó Pai, que o Teu Espírito possa esquadrinhar o nosso ser e possa tirar de nós, livrar-nos do caminho mau e nos colocarmos no rumo certo. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque cremos, ó Pai, que algo novo está acontecendo nesse momento. Deus, nós cremos, ó Pai, cremos porque a Tua palavra não mente, cremos porque o Teu Espírito é poderoso, cremos porque estamos na ambiência da atuação e da atmosfera da Tua palavra, e aonde há a Tua palavra, há vida, porque o Teu Espírito move através dela, se move através dos louvores. Deus, e que ao final desta reunião coletiva, a nossa ida para casa seja numa única certeza, que à frente de cada um de nós caminha o general de guerra, o Senhor Todo-Poderoso, e que o que está por vir nessa semana e pelo resto da nossa vida, o Senhor é aquele que caminha à nossa frente, o Senhor é aquele que nos conduz à vitória. Deus, ensina-nos, ó Pai, a passar pelas dificuldades, sabendo que em tudo elas produzirão em nós algo novo, algo melhor da Tua parte. Ensina-nos, ó Pai, a ter fé, a viver pela fé. A fé, como Paulo disse, no Filho do Deus vivo, naquele que é poderoso para nos conduzir até o dia final. Deus, muito obrigado por essa hora. Louvamos o Teu nome e Te adoramos, porque reconhecemos que além de Ti outro Deus não há. Por isso, Senhor, leva-nos protegidos, guardados por Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém.